Para a maioria das pessoas, uma vida sexual ativa e satisfatória é fundamental. No entanto, a rotina dos relacionamentos, o estresse no trabalho e a chegada dos filhos pode afetar muito o desejo sexual. O que fazer quando isso acontece? Com o envelhecimento, a diminuição da libido e outras disfunções sexuais tornam-se mais comuns. Mas o avanço da idade não precisa ser encarado como o fim da vida sexual. Mitos, preconceitos e falta de um diálogo aberto dificultam uma sexualidade saudável em qualquer faixa etária. Sexualidade, apesar de não ser considerado, né, muitas vezes a sexualidade fica colocada à parte nessas questões de saúde, ela é um indicador, hoje considerado um indicador da qualidade de vida e da saúde das pessoas. Porque para a função sexual correr bem, se ela funcionar bem, nós precisamos de um substrato biológico que esteja em ordem, um organismo que funcione bem, de um psiquismo que seja ok também, a mente, os pensamentos, a construção, o comportamento. E ao longo desses anos de convivência, assim, o que vocês acham que mudou na vida sexual de vocês? Eu acho que tem aquela coisa da fase do namoro que é diferente, que é mais, né, paixão e aquela coisa juvenil, assim. E daí depois, quando foi morar junto, sem filhos, eu acho que também era mais... Mais livre? Mais livre. E daí depois, agora casado e com filho, a gente tem que saber levar, tem que saber... hoje ou vamos levar a Gigi pra ficar na casa dos avós, vamos fazer uma coisa diferente. Mas no começo do namoro era mais frequente? O que vocês notavam de diferença? Acho que tem até uma frequência. Porque tem muita novidade também, né? Estão se conhecendo. A gente tá se conhecendo, né? Mas eu também acho que o sexo melhora com o tempo que conhece a pessoa. Então, quanto mais também conhece, tem acho isso, que fica né? melhor. A qualidade fica melhor depois com o tempo. Uma resposta sexual saudável, ela compreende uma boa resposta cerebral aos estímulos sexuais, isso quer dizer ativação do desejo sexual através de estímulos. Esses estímulos podem ser sensoriais, podem ser estímulos mentais produzidos pela nossa imaginação, pelas fantasias, e aí o nosso organismo ele vai respondendo com as reações específicas da fase de excitação. Por exemplo, no homem, a ereção do pênis é um desses fenômenos, e na mulher, a lubrificação vaginal é um fenômeno desses também. Como é que vocês conseguem inserir a vida sexual com a correria toda que a gente costuma viver? Isso que eu sinto mais que é o que atrapalha, na verdade, a vida sexual. Não quer ou tá muito cansado, alguma coisa? Não, a gente tem que saber respeitar. E, bom, na outra semana, na outra vez, eu acho que exatamente não é a frequência que é o que é importante, né? Sim. Não vai só fazer por fazer pra dizer que tá fazendo. A excitabilidade intrínseca é uma coisa que é como se fosse a nossa maneira individual de responder às coisas. É como o nosso paladar. Tem gente que gosta mais de doce, tem gente que gosta mais de salgado. A excitabilidade intrínseca do ponto de vista sexual quer dizer que o mesmo estímulo, numa pessoa ele pode ser agradável, na outra pode ser inibidor. Cada pessoa pode responder de uma maneira diferenciada e absolutamente individualizada com relação aos estímulos sexuais. E precisa que os fatores emocionais sejam minimamente favoráveis. Então, do ponto de vista cerebral, é uma interação entre o nosso racional, o nosso emocional e a nossa parte neurológica. Sempre que o sexo é prazeroso e saudável, no final da relação sexual e durante todo o percurso da relação sexual acaba existindo vários momentos de prazer, né? E claro que no geral teremos uma satisfação sexual, né? E que vai gerar uma satisfação emocional, e isso vai gerar aumento na qualidade de vida e aumento na autoestima. Como é que vocês mantêm essa relação? Acho assim, que a gente está junto, está casado, tem que viver a vida assim com amor e certo, né? Juntos. Gosto mais assim, coisa como ela.
Porque meu signo em abril chama-se Touro. Touro? Ele adora o signo. Mas e daí, o que tem esse signo? Ele acha ser assim mais... favorável. Mais... Favorável Sim, à sexualidade? Sim. Quais são os principais problemas envolvidos na sexualidade? Os homens vêm consultar muito por ejaculação precoce e homens mais velhos por disfunção erétil. E as mulheres, elas vêm mais por desejo sexual hipoativo, né? Que também é chamado de libido diminuída, libido baixa. E o segundo problema que mais traz mulheres no consultório é a falta de orgasmo. O que é diferente no corpo da mulher? O homem se acha um touro até. Sim, até o fim. Até o fim acha que vai ser um touro. Eu acho. E a mulher? A mulher, desde a menopausa, ela sempre fica mais assim, menos. Existem algumas condições orgânicas que atrapalham a sexualidade, notadamente a depressão, né, alguns casos de ansiedade e alguns medicamentos antidepressivos, inibidores de apetite. Essas seriam as coisas que mexem com a biologia da resposta sexual. Mas no caso das mulheres, na grande maioria das vezes, a causa é psicológica ou psicossocial, como a gente chama, né, tem a ver com a criação dessa mulher, com o comportamento, com a inibição, com a repressão, com a falta de conhecimento do corpo, muitas vezes com fatores ligados ao relacionamento, à interação conjugal, então ao fato dela não se conhecer direito, não saber o que esperar. A energia do touro vai mudando, né? E às vezes o touro também dá uma falhada. Mais fraco, né? Às vezes o touro fica meio gripado. Mais falhadas. Mais falhadas. Dá umas falhadas? Dá sim. Na terceira idade, se a gente for pensar, existem mudanças biológicas, né? O homem é mais lento para ter ereção, a mulher é mais lenta para lubrificar. Mas podemos ter uma sexualidade saudável na terceira idade, né? Desde que haja investimento nas situações de casal. Tem outras coisas no corpo que dá para usar também, né? Sim. Na sexualidade. Existe a boca, né? Existe o prazer de tocar na pele, né? O prazer de fazer a carícia. E tudo isso é sexualidade, né? E isso ajuda também a acordar o touro, não ajuda? Ajuda, sim. Claro. As pessoas aos 60, aos 70 anos de idade não vão ter a mesma vida sexual que tinham aos 20, elas precisam saber disso e não criar esse tipo de expectativa. Então é preciso que a gente vá acompanhando essas modificações, aceitando a mudança de ritmo, de velocidade que existe no próprio desempenho sexual, como próprio da idade, para poder se adaptar para aquela fase de vida. Como é que tu te sentia pra ter relação sexual enquanto a Cristine estava grávida? Tinha, né, desejo sexual tudo, mas ao mesmo tempo eu ficava, né, preocupada ali com a história de... Na mulher dizia, ai, mas não vai machucar a cabecinha dela, porque já tava encaixada, Sim, né? sim. E ele, ai, mas já tá aqui embaixo. Medo de machucar. eu acho que eu nunca fiquei 100% relaxado, assim. Né? Isso é muito comum e provavelmente tem a ver também com o fato de ser uma relação sexual, né? E daí de imaginar que o filho tá no meio. Tá no meio, né? tá ali, né? Eu acho que tem uma questão mais psicológica do que física, né? Nesse caso. Com certeza. Uma coisa é casal de namorado e outra coisa é casal casado, né? Porque o foco do namoro é estar junto com a outra pessoa. E o foco do casamento muitas vezes passa a ser o patrimônio e os filhos. E eles param de exercer atividades a dois. Como saber que essa naturalidade ou essa parceria não está funcionando muito bem? Sempre que sexualidade não significa mais prazer e começa a significar outras coisas, outros nomes, obrigação, me lembra a frustração, me lembra que eu não funciono bem como mulher ou como homem. Porque às vezes acontece assim que fica quase sem nada de interesse sexual no começo, né, da vida do nenê. Isso aconteceu com vocês, assim, de dar uma parada 100%? Não, sempre teve, porque eu ainda me lembro do negócio do obstetra, que, né, que o Alto queria que eu perguntasse quando que podia. Se tinha que ter um período de E eu me lembro que ele resguardo. disse assim, não tem um tempo pra dizer, Não é a quarentena. Não tem quarentena. Quando estiver se sentindo bem, tiver à vontade, tu não vai sentir dor, não tem problema. Após o parto, a mulher sofre uma alteração hormonal súbita que reduz a sua libido. Além disso,
Com a amamentação, entra em circulação um hormônio chamado prolactina, responsável pela produção de leite materno, e que também inibe a função dos ovários, reduzindo assim o desejo feminino. Acho que a mulher sente mais, fica melhor quando tem um relacionamento, quando tá namorando. O homem já te conhece, tu tem mais intimidade pra dizer o que tu gosta.